Deixa eu compartilhando tela, que é a crítica dele ao capitalismo, né? Os gênios da filosofia alemã. Compartilhando. Então, meninos, o Marx, né, é um pensador de uma certa complexidade. E lembre-se sempre, o que eu falei no início do capítulo? O contexto do século XIX. E o que acontecia no século XIX? Acontecia um prolongamento da Revolução Industrial, uma difusão da Revolução Industrial pelo resto da Europa. E é dentro dessa sociedade que o Marx escreve. Então, a gente não pode entender o Karl Marx como um ET que pousou lá e começou a escrever, mas como uma pessoa que observou aquilo que era vivenciado. E aí, meninos, vamos continuar. Crítica marxiana ao capitalismo. Antes de falar, por que crítica marxiana não mais crítica marxista, ou crítica do marxismo? Porque ismo e ista dá ideia de doença. Então, atualmente, né, os filósofos e sociólogos têm utilizado marxiana para tirar um pouco da ideia de doença. Bom, Luana, por favor, leia para nós aí, até para Marx, as mudanças sociais. A crítica marxiana ao capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico no qual os meios de produção e distribuição são de propriedade privada, possuindo por objetivo o aumento de capital. O capitalismo configurou-se como sistema dominante no mundo ocidental, a partir da Revolução Industrial. A exploração do trabalhador é a essência do capitalismo. O trabalhador participa apenas de parte do processo produtivo. A revolução do proletariado. Defesa de que a realidade construía as ideias, ou seja, a consciência era consequente da realidade material das pessoas. Porém, essa realidade era também uma construção humana, e assim, para mudar as ideias, a consciência de um povo era necessário mudar, primeiramente, sua realidade. Para Marx, as mudanças sociais só poderiam se efetivar com a revolução do proletariado, que tomaria o poder com o uso da força e transformaria a realidade, instaurando o socialismo. Até aqui, Luana, até aqui tá bom. Vamos pegar então. Meninos, em primeiro lugar, o que é o capitalismo? O capitalismo é um modo de produção que visa o lucro. Visa o lucro a partir de sociedade, mercado, compra e venda, patrão e empregado e assim por diante. Então, básico do básico do básico do capitalismo é isso. E, gente, o capitalismo foi um sistema que surgiu ainda dentro da Idade Média. Quando o sujeito enfiava enfiava uma trouxa nas costas e saía de feudo em feudo vendendo as mercadorias, você tem o germe do capitalismo. Ele comprava aquelas mercadorias, seja lá, vamos pegar um tipo de mercadoria. Panos para tecidos. Ele comprava esses panos a um preço e vendia isso a outro preço para ter lucro. Mas, ainda assim, o capitalismo não era um sistema predominante naquela sociedade que ele surgiu. O Marx identifica que o capitalismo só se torna predominante nas sociedades no século XIX. Com o quê? Com a Revolução Industrial. E aí, gente, qual vai ser o motor do capitalismo? A exploração. Não existe capitalismo sem exploração. Eu falei, por exemplo, na aula passada da mais-valia. O que é a mais-valia? Né? Lembrando aqui, é o cálculo da diferença entre o que o trabalhador produz de riqueza e o quanto ele ganha. Então, eu lembro para vocês aqui, né, desse cálculo. Por exemplo, se eu dou um lucro para a empresa de 10 mil, mas recebo 1.000, a mais-valia é essa diferença, né, de 9 mil que eu dei de lucro para o meu patrão. Então, o Marx identificou, né, que o trabalhador participa apenas de parte do processo produtivo. E aí, gente, ele vai defender o quê? Uma revolução do proletariado. Ou seja, uma revolução promovida pelo trabalhador. E aí, meninos, ele enxerga, né? Todos nós somos seres de necessidades materiais. O que é necessidade material? Vou dar um exemplo mais prático. A gente precisa de um computador, a gente precisa de apostila, a gente precisa de uma caneca. Sem isso aqui, por exemplo, eu não poderia estar trabalhando. Então, todo ser humano tem
as suas necessidades materiais. Sem um celular ou sem um computador, vocês não estariam assistindo a aula agora. Agora, qual que é a situação que o Marx acabou identificando? Que aqueles que dominam os meios de produção têm melhor acesso aos melhores materiais. Enquanto isso, o proletariado tinha um acesso ínfimo, inclusive àquilo que ele produzia. E aí, gente, o que o Marx visa, né? E aí que eu acho o que comenta, que na minha opinião é algo utópico, um sonho na teoria de Marx, né? E aí eu vou colocar no chat aqui, se ele for, né? Foi. Marx pretendia gerar uma consciência de classe para que a mesma deixasse de ser explorada. Meninos, e vai por mim, consciência de classe, ou seja, eu me enxergar como trabalhador explorado, juntar com outros trabalhadores explorados e fazemos volume para uma revolução. Isso aqui é bonito? É. É realizável? Muito dificilmente. Então, ou seja, meninos, por quê? Porque se trabalhar com consciência individual é difícil, imagine trabalhar com consciência de classe, de milhões. Gente, vamos parar para pensar num exemplo mais simples ainda. Quando eu viro para o aluno e falo assim, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, eu estou tentando gerar nele não uma consciência de classe, mas uma consciência individual. É fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. Então, se gerar uma consciência individual de uma pessoa já é difícil, imagine gerar consciência para milhões espalhados para o mundo inteiro, com culturas muito diferentes. Os críticos de Marx apontam, falam assim, olha, a sua ideia inicial é até interessante, mas como é que você não considera as diferentes realidades culturais, os diferentes modos de vida das populações? E aí o Marx está... aí vai de cada um, né? E aí, meninos, vamos continuar aqui, pedindo... Deixa eu só descendo mais um pouco, né? Luana, pode ler os 2 pontos aqui que ficaram faltando. Para Marx, as mudanças sociais só poderiam se efetivar e o socialismo seria, portanto, um caminho necessário. Tá. Eu li esse para Marx aqui? Pode ler de novo. Tá. Para Marx, as mudanças sociais só poderiam se efetivar com a revolução do proletariado, que tomaria o poder com o uso da força e transformaria a realidade, instaurando o socialismo. O socialismo seria, portanto, um caminho necessário de transição ao comunismo, no qual a classe operária tomaria o poder e criaria as condições apropriadas para essa transição. Então, a ideologia. Até aqui só esses 2 últimos pontos. Meninos, então, prestem atenção que nós temos uma diferença muito básica do comunismo para o anarquismo. Todos 2, no fim, querem a mesma coisa, uma sociedade sem classe, sem ricos e pobres, sem professores e alunos, sem nenhum tipo de manifestação de dominação. Mas o problema é o meio. E aí sempre vem a pergunta, Flávio, qual é a diferença entre comunismo e socialismo? Isso que eu vou tentar colocar no chat aqui, meninos. Você tem, né, segundo Marx, o capitalismo. O capitalismo. Eu já defini para vocês que seria esse sistema no qual se busca o lucro, sociedade de mercado, formado por burgueses e proletariados e tudo mais. Enfim, em sua essência, economia de mercado e outros mais. Para Marx, para sair do capitalismo, seria necessário uma revolução proletária, ou seja, do trabalhador. Uma revolução proletária. Essa revolução proletária levaria à formação da ditadura
do proletariado. E é aí sim o socialismo, meninos. Então, ou seja, né, a revolução proletária levaria o proletariado, os trabalhadores ao poder, e aí nós teríamos o socialismo. O socialismo é o governo do proletariado. Esse governo levaria a condições para se autodestruir e formar e chegarmos ao comunismo, né? Uma sociedade sem dominantes e dominados. Então, ou seja, né, como se chegaria ao comunismo? Com a dissolução da ditadura do proletariado. Para o Marx, a ditadura do proletariado deveria ser transitória. Por quê? Porque caso o proletariado ficasse muito tempo no poder, ele ia gostar do poder e não iria querer acabar com ele. E foi isso que acabou acontecendo. Nos países que colocaram em prática revoluções de cunho marxista, os grupos proletários que chegaram ao poder acabaram formando um grupo estatal e ficaram os privilegiados. Cuba, China, a própria União Soviética. Então, esse país, Lenin não, né, mas o Stalin, o Fidel Castro, na Coreia do Norte mesmo, que é um exemplo disso, a família Kim, tudo isso gostou do poder e eles têm privilégio em relação ao resto da população. Então, por isso, esse é um dos vários motivos para nós não chegarmos a uma sociedade comunista, uma sociedade sem dominantes e sem dominados, onde tudo é comum a todos, onde não existe a ideia de propriedade privada. Então, meninos, aí eu até volto a tocar no assunto da aula passada, né? O capitalismo vai ser eterno? Sob o meu ponto de vista, o que eu já escutei, o que eu já li, muito provavelmente não. Ele vai ser substituído pelo comunismo? Também, muito provavelmente, não. Então, ou seja, né, o que vai substituir o capitalismo? Não sei. Assim como as pessoas que viveram lá na Roma Antiga, viveram lá na Idade Média, não sabiam que aquele modo de produção ia ser substituído pelo capitalismo. Então, sinceramente, também, eu não sei. Mas que ele não vai ser eterno, isso eu posso falar. Bom, e aí, gente, mas muito provavelmente não vai ser pelo comunismo. E aí, gente, essa é a diferença entre socialismo e comunismo. O socialismo é a ditadura do proletariado, é o governo do proletariado depois das revoluções. O comunismo é uma sociedade sem classe, quando o proletariado se desfez. Entenderam isso, gente? Isso é o básico da ideia de Marx, né? E aí, continuando aqui, gente, nós temos, né, voltou lá no Rio. Agora, meninos, a Luana não leu para nós ainda o socialismo científico, né? Vamos lá, então. Peraí. Tá. Não, na verdade ela nem leu ideologia. Luana, lê para nós ideologia toda aí, fazendo um favor. Ô, Flávio, eu imprimi, eu acho que é a mesma folha, tá? Se eu estiver lendo errado, você me fala, por favor, eu acho que é a mesma folha. Falo, sim, sem problema. Tá. A ideologia. Ideias que têm como objetivo mascarar a realidade, para que a classe trabalhadora não veja a realidade dos fatos. Para Marx, a ideologia é, portanto, um dos mecanismos mais perversos de dominação, que busca manter a classe trabalhadora adestrada sob os interesses capitalistas, dominando a mente, as ideias e os pensamentos das pessoas. Qualquer ideia que leve as pessoas a se apaziguarem seu espírito de luta é considerada ideologia. Então, gente, em primeiro lugar, ideologia. Até Marx, essa era uma palavra pouco usual. Depois de Marx, no século XIX, tudo é ideologia. Como diz o Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Então, ou seja, né? Ideias, todas as sociedades têm. Agora, entretanto, o que o Marx identificava como um problema eram as ideias que amorteciam o espírito de luta da população. Aí vem uma frase pelo qual o Marx é muito conhecido. Qual é? A religião é o ópio da humanidade. Por que o ópio? O que o ópio traz para a pessoa, meninos? Um anestésico.
Então, ou seja, né, o ópio traz um arrefecimento do espírito de luta. Então, ou seja, quando você está lá dopado por ópio, você não tem força para se movimentar. E segundo Marx, era isso que as religiões traziam para as pessoas. Era uma forma de ideologia que mascarava a sua realidade, né? Ah, você é pobre, a religião te faz assim, mas não somente a religião, que é um outro tipo de ideologia muito difundida, muito pregada no tempo de Marx, nacionalismo. O que é o nacionalismo? É um sentimento de povos que compartilham uma história e características culturais em comum. Então, o nacionalismo era outro tipo de ideologia também para refrear a luta. Então, ou seja, né, o francês se olhava, eu sou explorado aqui na França, mas é melhor ser explorado aqui na França do que ser um alemão rico. Eu amo tanto a França que eu aceito ser explorado na França do que ser um alemão rico. Então, a pátria, a nação está acima dos interesses individuais. É outro tipo de ideologia. E aí, o que o Marx quer? O fim da ideologia? Não. Na verdade, o que o Marx queria era uma ideologia que, em vez de apaziguar os ânimos dos trabalhadores, os levassem para a luta. E aí, meninos, Marx está errado em querer uma ideologia que te traga descontentamento? Não. Mas o problema é querer que todo mundo age igual. Não. Quando eu tenho ideias, eu falo assim, não, eu quero melhorar a minha condição de vida. Como eu já tive amigos que enfiaram a mão na massa e falaram assim, vamos melhorar a nossa condição de vida. Amigos da minha idade mesmo. Mas que não precisavam de uma ideologia universal, mas uma ideologia mais individual e melhorar nossas condições de vida, um conjunto de novas ideias os transformaram em pessoas de uma melhor condição de vida. Agora, pensar isso para todo mundo, gente, é difícil. Pensar isso para uma sala de aula é difícil, gente. Imagina, então, para milhões de trabalhadores pelo mundo. Aí é mais complicado. Para terminarmos, Karl Marx, meninos, a gente tem aqui o socialismo científico. Luana, pode ler até para nós Friedrich Nietzsche, né? De Nietzsche para baixo, não precisa de ler, não. Socialismo científico. Maior erro de Marx era o de acreditar que as transformações pelas quais ele achava que a sociedade passaria até chegar a um mundo sem classes sociais. Marx acreditava que tinha alcançado a ciência das leis econômicas, as quais determinariam a inexorável superação do sistema capitalista. O capitalismo seria necessariamente um momento de transição ao socialismo, pois ele criaria as condições de sua própria superação, caráter de ciência objetiva. Nas sociedades comunistas, ocorreu a deturpação do poder e uma burocratização do Estado de tal forma que o empobrecimento e a tirania imperaram nessas sociedades. O bacana aqui é que ninguém pode falar que eu estou fazendo lavagem cerebral em vocês, que eu estou aqui transformando vocês em pequenos militantes comunistas, né? Como professor de História e Filosofia e História, né? Tá tudo marcado com essa peixe atual, mas aqui mesmo na própria postura nós temos uma crítica muito bacana às ideias de Marx. Meninos, e aí deixa eu fazer uma pergunta básica aqui para vocês. Quais são os grandes ricos, os grandes bilionários do mundo atual? Coloquem o nome de 2 ou 3 no chat, fazendo favor. Só para eu ver, para mostrar para vocês como o capitalismo é um sistema de transformação. Coloque os nomes aqui dos grandes bilionários do mundo atual. Matheus, a pergunta é: quais são os grandes bilionários do mundo atual? Vitor, não acaba com a graça, não, senhor. O Vitor respondendo aqui: CR7 e Neymar. Pelo amor de Deus, rapaz. Não, mas os grandes bilionários mesmo. Bill Gates. Mais quem, gente? Vão colocando aí. Vocês colocaram aí. Bill Gates já foi colocado, né? Ô, Flávio, qual que é o nome do cara que é dono da Amazon? Agora eu esqueci o nome dele também. Eu queria saber. Mas é o dono da Amazon. Jeff, né? É um trem assim, né? Como é que é o nome dele mesmo, Manuela? Eu acho que é Jeff, um negócio assim. Agora eu também esqueci. Max, Jeff Bezos, isso mesmo, Gabriel.
Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Wagner Pires de Sá e Itaí Machado, ex-presidente do Cruzeiro, para quem não sabe. Ô, tristeza. Quem que é o Warren Buffett, o Matheus? Esse eu não conheço, não. Só para terminar aqui, eles são ricos, tá? Isso aí é inegável. Bom, gente, Jeff Bezos, Carlos Slim, vocês esqueceram, né, dono da Claro, Larry Page, Bill Gates, vocês lembraram, Mark Zuckerberg. Meninos, o que todos estes têm em comum? São donos de empresas de tecnologia. Google, Amazon, Facebook, Instagram, enfim. Todos eles são bilionários deste campo. Steve Ballmer, você tinha o Steve Jobs também, já falecido, né? Entre outros. Ou seja, aonde está a riqueza do mundo atual? Está no campo tecnológico. Ou seja, então nós podemos dizer que nós vivemos um capitalismo tecnológico. Muito diferente, por exemplo, daquele que o Marx experimentava, que era o capitalismo industrial. Muito diferente, por exemplo, do capitalismo do século XVIII, que estava ali no chamado capitalismo agrário. Então, ou seja, o capitalismo foi, é e será um sistema, um modo de produção em transformação. Então, ou seja, o Marx jamais imaginava computador, celular e outras coisas mais lá no século XIX, que faz com que bilionários se criem nesses campos, nos campos da tecnologia. Então, isso mostra, né, a força do capitalismo e as condições que ele tem de se transformar conforme as oportunidades. Então, ou seja, né, você tem um capitalismo agrário lá, início da Idade Moderna, o Marx viveu no capitalismo industrial e nós vivenciamos agora o capitalismo tecnológico. Meninos, e eu vou até colocar no chat aqui para vocês acompanharem o que eu estou falando. Na ordem, né? Capitalismo agrário, capitalismo industrial e capitalismo tecnológico. E um outro ponto do capitalismo também. Acho que escrevi a graça, certo. Quando um novo setor do capitalismo chega, não quer dizer que o velho acabou também, não. Por exemplo, gente, qual foi o grande produtor de riqueza do Brasil tem sido nos últimos anos? É o capitalismo agrário, ou também chamado aqui de agronegócio. Então, ou seja, você ainda encontra, por exemplo, milionários no Brasil dentro do capitalismo agrário. Veja na nossa região os produtores de café. Eles ainda estão no capitalismo agrário. Então, ou seja, um necessariamente não termina com o outro. Um complementa o outro. E assim o capitalismo vai mudando. Volto a falar o que o meu ex-professor Jefferson Boechat falava. O capitalismo vai até onde? Vai até onde existir recurso natural. Acabou o recurso natural? O que vai alimentar o capitalismo? Eu não sei. Eu não sei. Aí a gente volta ao final da aula passada, né? Mas eu creio que a nossa geração, a minha geração e nem a de vocês, vai ver isso. Vai ver escassez de recursos, mas escassez não, falta total a gente não vê. Mas existirão gerações que viverão em falta total de recursos. E aí eu não sei como elas farão para sobreviver. Sinceramente, não sei mesmo. Mas o que o Marx não considerava, gente, é o poder, a capacidade de transformação do capitalismo. Por isso, esse é um dos motivos que nós não chegamos a uma sociedade comunista. E nem chegaremos. E nem chegaremos. Bom, e outra coisa também, né? O que aconteceu nas sociedades que tentaram implementar essas ideias comunistas? Como eu mesmo falei, Fidel Castro, Joseph Stalin, Mao Tse-tung, todos eles foram líderes que se diziam socialistas.
e foram líderes sanguinários, líderes que promoveram um empobrecimento das suas populações em prol de um enriquecimento particular. Não deu certo. O que foi chamado aí de comunismo real, ou socialismo também. Houve a tomada do poder? Houve. E depois disso, a ditadura do proletariado, que era para ser provisória, acabou por se tornar permanente. Bom, meninos, sobre Marx, é isso. E aí a gente entra em Nietzsche. E, meninos, Nietzsche é fantástico. Aqui eu estou tomando partido mesmo. Aqui estou fazendo a cabeça. Não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum em reconhecer que o pensamento do homem é muito bom. Embora tem coisa aqui muito polêmica. Flávio, deixa eu fazer uma pergunta. Vai cair ele também na prova ou só os 2 primeiros? Não só os 2 primeiros. Só Hegel Beleza. e... Bem lembrado, viu? Só Obrigada. Hegel e Marx. Só Hegel e Marx. Mais Hegel do que Marx, inclusive, viu? Mas a Juliana me perguntou aqui, eu vou passar a resposta para o resto da sala. Né? O comunismo em si chega a ser uma utopia. Sim, Juliana. Do modo que ele foi pensado por Marx, ele chega a ser uma utopia. Que nem eu falei, os socialistas utópicos tiveram mais ideias implementáveis do que os próprios científicos. Então, essas ironias da vida. Então, eu concordo com isso aqui também, viu, Juliana? Vamos continuar aqui em Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche. Espírito dionisíaco e espírito apolíneo. Espera aí, deixa eu ver aqui. Luana, lê para nós, fazendo favor, passou-se a considerar. O espírito, começar aqui? Tá. O espírito dionisiaco e o espírito apolíneo. É isso mesmo? É dionisíaco. Dionisíaco. Não sem problema. E essa outra aqui, apolíneo? É apolíneo, aí você leu certinho. Tá. O espírito apolíneo, representado pelo deus Apolo, constituiria a dimensão racional, o equilíbrio, o comedimento e a medida. O espírito... Eu esqueci. Dionisíaco, considerado mais legítimo por esse moço aqui, Nietzsche, é representado pelo deus Dionísio, deus do vinho, da embriaguez e da música, consistindo na dimensão do prazer, da festa e do drama. Para o pensador, o período anterior a Sócrates conseguia equilibrar essas duas dimensões na vida da pessoa, possibilitando uma vida saudável e harmônica. Com a filosofia socrática, priorizou-se o espírito apolíneo, enfatizando-se aquilo que era racional, lógico e científico. Passou-se a considerar que somente a razão deveria guiar a vida humana, sendo que bom era aquilo que era racional, e tudo que fosse contra essa racionalidade deveria ser adestrado, ocupando um lugar inferior na vida humana. Até aqui. Gente, então, meninos, Nietzsche começa com uma metáfora. Né? Primeiro, quem foi Friedrich Nietzsche? Né? Pensador nascido na atual Alemanha, que tem uma vida assim, de sofrimentos muito pesada. Gente, eu vou pedir para vocês fazerem para mim. Eu não estou dando atividades até agora, né? Uma boa atividade que eu vou dar para vocês. Eu vou pedir para vocês fazerem um texto sobre um documentário que eu vou deixar no WhatsApp de vocês. É um documentário de 25 minutos chamado Nietzsche e o Sofrimento. Vejam, gente, vejam. Não é só, aquilo ali não é só para aula, não. É uma lição de vida. 25 minutos, né? E aí, no qual ele trabalha com questões relacionadas ao sofrimento. Na verdade, é um filósofo inglês que pega o Nietzsche, né, para dar exemplo de como trabalhar o sofrimento na vida e como o sofrimento pode ser algo bom, desde que você canalize para o bem. Mas voltando aqui ao que a Luana deu para... Pode falar? Sobre esse documentário que você falou, o texto do documentário, você quer que manda no seu WhatsApp, no seu e-mail? Eu vou abrir todos os campos de possibilidade, viu? E-mail, WhatsApp, porque a gente entende Aí você quer, tipo, uma página sobre o resumo sobre esse documentário? Não, uma redação, que pode ser de menos de uma página, pode ser de
de algumas linhas sobre o assunto. Eu vou definir se é 10, 12 e tudo mais, porque aí eu vou definir quantas linhas, né? Deixa eu ver aqui, vamos ver. Lá vem besteira no chat. Só não manda essa semana, porque a revisão do bimestral semana que vem é bimestral, por favor. E bom, eu tenho que dar isso, gente. Eu estou enrolando demais com vocês. Daqui uns dias a direção puxa o meu ouvido, e com razão, né? Porque eu estou enrolando. Eu gosto muito de aula, gente, mas eu me perco em atividades e outras coisas, mas não é brincadeira. Mas voltando a Nietzsche aqui, primeiro esse documentário. Então vejam, façam uma pequena atividade. Às vezes estou com menos dias. Essa Qual que é pequena o atividade. nome? Nietzsche e o sofrimento. Acha no YouTube, possivelmente. Eu vou tirar do YouTube e vou mandar o link para vocês até no finalzinho dessa aula mesmo. E agora, voltando ao que a Luana leu para nós, né, para nós terminar as aulas hoje, segundo Nietzsche, ele usa uma metáfora para entender o que era o mundo antes de Sócrates. E para ele existiam dois espíritos, o apolíneo e o dionisíaco. Como a Luana leu para nós, né, o apolíneo era um espírito racional, da razão, da ciência, do cálculo equilibrado para se viver. E o espírito dionisíaco, representado pelo deus Dionísio, é o espírito da festa, da embriaguez. Para ele, nenhum e nenhum outro em excesso, mas os dois em equilíbrio. Segundo o Nietzsche, depois de Sócrates, houve uma predominância do espírito apolíneo sobre o dionisíaco. Então, ou seja, né, tudo aquilo que trazia prazer, trazia felicidade de vida, deveria, segundo o espírito apolíneo, só o espírito apolíneo, ser podado. E essa poda, vamos dizer assim, foi intensificada, segundo Nietzsche, com o cristianismo. O cristianismo, então, aí extirpou o espírito dionisíaco. E qual é o objetivo da filosofia de Nietzsche? Voltar com esse espírito dionisíaco para a vida das pessoas. Voltar num equilíbrio entre o racional e a festa, o divertimento. Então não é um sobre o outro, é um mais o outro convivendo em harmonia. Então, a tal ponto do Nietzsche dizer, né, por exemplo, né, que eu não. Nietzsche era um ateu que dizia que eu não posso acreditar num Deus que não saiba cantar e dançar. Então, ou seja, né, quando ele vem a dizer que ele não pode acreditar num Deus que não saiba cantar e dançar, que ele vem a dizer, né, que ele não pode acreditar num Deus que permita que o ser humano sinta prazeres. Agora, sentir prazer é se afundar em drogas, se afundar em álcool, se afundar em linhas de fuga para poder aguentar a vida? Não. A vida no espírito dionisíaco não é se afundar na bebida ou se afundar na droga. É saber se divertir no tempo certo e saber ser racional no tempo certo. É isso que Nietzsche prega e é isso que o documentário vai mostrar para vocês. Então, por exemplo, né, o Nietzsche ele escreveu um livro chamado O Anticristo. E dentro desse livro, O Anticristo, nós temos uma frase polêmica que nos remete a Nietzsche até hoje. Qual frase que é? Deus está morto. E aí, o que Nietzsche fala? Né? Que quem matou Deus foi o próprio homem. Com essas ideias, para ele, né, o que o homem fez com o próprio cristianismo, com essa moral de fraco, com a falta de valorização do espírito dionisíaco, o homem matou a Deus. Então, né, para a gente terminar aqui, está faltando um minuto, Luana, lê para nós, fazendo favor, até a moral dos escravos. E aí, sobre isso, eu vou retratar na próxima aula. Tá, até aonde? Até a moral dos escravos. Para ele, colocar em segundo plano o impulso à vida, ao prazer e à satisfação seria inferiorizar os elementos vitais da realidade.
Ideia de que o não pertencesse ao campo da racionalidade, aquilo que não fosse controlado pela razão, deveria ser então disciplinado. O surgimento do cristianismo radicalizou ainda mais a depreciação do princípio do prazer a valorizar uma vida de sacrifícios e mortificações. A cultura cristã ocidental era revolucionária e decadente, determinando de tal forma a vida humana, que as pessoas passaram a viver a moral do rebanho, a qual suas vontades adestrava suas almas. Então, ou seja, né, isso eu vou trabalhar melhor na aula que vem. Mas vamos pegar, por exemplo, né, eu vou escutar uma música, vou aqui colocar, vou dar um exemplo próprio aqui, vou colocar uns corpos, vou escutar Still Loving You enquanto eu faço uma prova. Aí vem alguém e diz para mim, não, você não pode escutar essa música porque ela não sei o quê, de não sei o quê. Isso, segundo Nietzsche, é colocar em segundo plano o impulso à vida e ao prazer. Então, isso eu vou trabalhar melhor na próxima aula. Deixa eu... gente, bom demais, né? É verdade, Vitor, também concordo. Nietzsche é muito mal compreendido. Verdade também, Gabriel. Bem verdade. Bem mal compreendido.